ou água. Então, mesmo que você carregue um guarda-chuva para todo lugar, você pode, e hash 39 sempre se esconder. Nesta província espanhola, os efeitos das fortes chuvas foram muito graves. Diria que não é uma enchente, mas uma cachoeira no meio da cidade. O fluxo de água era tão forte que facilmente varria um rio calmo e pesava mais de 1 tonelada. Uma casa com vista para o mar. Parece mágico, certo? Mas você e hash 39 há de tempestade no mar, quando as ondas atingem 2 metros de altura. Foi exatamente isso que em várias cidades perto da costa do Mar da Irlanda e do Mar do Norte. Os moradores provavelmente pensaram que suas casas estavam longe o suficiente da água. Eles levaram um susto quando viram as ondas enormes. Que estamos chegando mais perto. É impossível relaxar quando você está tão perto do mar. E isso é. O que acontece quando ocorrem inundações no inverno? Quando uma tempestade atinge uma cidade com temperaturas caindo para 0 ou abaixo, os fluxos de água começam a congelam e se movem lentamente. Embora se movam relativamente devagar, a água ruas e dificultar muito a vida das pessoas em hash 39, por exemplo, desabilitando completamente os carros. Isso e o hash 39 nem sequer menciona como. As pessoas se sentem nesse clima. Dê um like para estremecer só de olhar. Esta rua fria e úmida. Nem todos os carros, ou melhor, nem todos os motoristas, param. O rosto de uma enchente enquanto os outros esperavam na beira da estrada não para servir. Este bravo houstoniano Jim e hash 39 te parar e continuou dirigindo sempre mais profundas. Para todos em hash 39, o chefe dela mostrou sua determinação. Os outros funcionários que disseram que não consegui chegar ao trabalho naquele dia. Uma ponte que os moradores de uma pequena cidade no Texas costumava atravessar com facilidade. Várias vezes ao dia, ele se encontrava no epicentro de uma enchente. Após as chuvas prolongadas, os riachos se transformaram em rios caudalosos. Portanto, muitas pessoas decidiram tomar uma rota diferente, mesmo que demorasse mais. No entanto, o motorista pegou risco. Felizmente, tudo terminou bem, e o homem saiu são e salvo. Mas depois disso, é improvável que ele ouse desafiar a mãe natureza. Todas essas pessoas vieram para a praia no Rio de Janeiro para relaxar. Mas a natureza tinha seus próprios planos. Parece que ele conseguiu. Cansado das multidões de todo o lado, e decidiu mostrar-lhe o seu poder. É maravilhoso viver nas margens de um rio, mas é preciso ter cuidado. Conta a possibilidade de ocorrência de fenômenos naturais. O nível da água, o rio subiu consideravelmente, permitindo que a água lave as margens onde estava. Esta linda casa está localizada.
Veja o que acontece quando uma enchente atinge uma cidade. As fortes chuvas não só inundaram uma. Algumas ruas, mas também desencadeou um fluxo das terras altas que trouxe tudo, menos água limpa. Como resultado, muitas estradas foram bloqueadas e era simplesmente impossível viajar por eles ou andar, nem mesmo especial. Botas tornariam a viagem mais fácil até a loja. A Itália é um destino muito popular entre os turistas que normalmente visitam este país pela bela vista e pelo bom tempo. Então, imaginem a surpresa quando olharam pela janela e viram isso. Apesar da tamanho da enchente, ninguém ficou ferido. E no dia seguinte, muitos. As pessoas foram às ruas para ajudar a consertar a cidade. Qualquer coisa para ver. Quanto à pessoa que seu GPS o aconselhou a levar, a corrente parecem perigosos ou muito rápidos, mas ainda assim conseguiram erodir as margens e uma seção inteira da estrada que simplesmente foi arrastada. E hash 39. É uma visão assustadora, mas perceba que você o admira o que a natureza pode, a julgar pela cor da água. E a pilha de resíduos naturais que há nele. Este riacho vem de um lago cristalino nas montanhas. Em vez disso, em seu forma, o fluxo passou por lugares que eles não costumam sofrer chuvas fortes. Mas em todo caso, se você fechar os olhos, inundação pode até ser relaxante. Um pouco como eles são para todos aqueles que moram perto. Ninguém gostaria de ficar preso em um ônibus no meio da cidade com alto este clima. Infelizmente, os moradores de Hong Kong não tinham outra escolha. As condições severas os pegaram de surpresa. Chuvas torrenciais, a cidade inundou vários bairros de uma só vez. Praticamente não havia para onde escapar daquela época. E um pequeno cidade na Colômbia foi vítima de uma grande inundação que atingiu a área em questão de segundos. Veja como a água cobriu rapidamente as casas da parte baixa. É um milagre que as pessoas tenham conseguido sair dessa situação. Um ficou ferido. Mas as 30 casas terão que ser remodelado. Mesmo que torrentes de água não sejam. Visível durante uma inundação. Isso não significa que pode ser. E hash 39 é destruir nada. Um dos maiores estados do Brasil foi atingido por uma série de chuvas torrenciais. Quando a chuva parou e só a água, os moradores achavam que o pior já tinha passado. Mas de repente, a pequena estrutura foi arrastada rio abaixo, até e então, simplesmente desabou como uma casa de cartas. Isso não é água fervente, mas o resultado de
Um rio transbordando em Minnesota.dai. A enchente atingiu a barragem e depois as laterais. A corrente era muito rápida e o fluxo naquela ponto. Ficou claro que a barragem estava em perigo de colapso, talvez a natureza. Ele simplesmente decidiu as autoridades locais para reparar a estrutura. Esta ponte sobreviveu à enchente, mas não conseguiu cumprir sua principal. Por um tempo, fortes tempestades causaram inundações. Da Áustria ensinou o mesmo tal inundação. Não ficará surpreso ao saber que devastou. Até a ponte jusante foi bloqueada devido ao forte corrente. Além disso, a água foi capaz de entrar nas ruas da cidade. Algo semelhante aconteceu na Índia, mas desta vez o enorme volume de água foi uma surpresa. Na verdade, eles se reuniram especialmente na praia para ver a Maria encher a parte mais rasa do rio. De alegria. Então, #39 é fácil de entender. Suas emoções. Quando você vê o poder da natureza. Tem 39 tão difícil conter a excitação. Infelizmente, às vezes a água chega muito perto para as casas. Por exemplo, esta cidade teve que ser evacuada rapidamente e se mudar mais alto para se esconder dos elementos. Ele e Hashi, assustador, pensar que o que poderia ter acontecido se tivesse chegado mais perto. Edifícios. Eu não e #39, mas eles ajudam. Eles se protegem dos caprichos de Mãe Natureza. Os moradores de Houston vão se lembrar. Essa inundação por um longo tempo durante um casal de dias, mais de 30 centímetros de chuva caíram. Muitas ruas ficaram inundadas, estradas foram bloqueadas devido às fortes correntes de água e os moradores tiveram que ser evacuados por razões de segurança. Além disso, a cidade está parcialmente submersa. Você pode ir #3090 fazer muito. A casa deles, exceto ficar no segundo andar ou mais alto. El Paso é um lugar que inunda bastante. Frequentemente. Esse tipo de coisa. Os moradores estão acostumados a ver em áreas com bom tempo. Para as pessoas, este espetáculo podem também se parece com isso. Ele #39 ou algo assim, uma cachoeira na velocidade com que a água, movimentos. Graças a Deus, esse tipo de situação exatamente o que fazer. Você pode se surpreender. As consequências da água zero podem Mas houve uma barragem aqui por 114 anos. Reteve o excesso de água e evitou habitantes do vale. Sofreu a área baixa do vale. Uma enchente atingiu a estrutura e erodiu a subestação elétrica, erodindo a terra na costa e gerenciada para abrir uma passagem. E permaneceu seguro na água por mais de 100 anos. Não foi capaz de lidar com a força da torcida. Esta é a imagem que quem mora perto da cidade teve que ver.
este rio na França. Dizem que os moradores não tinham visto nada. Por mais de 20 anos, tão estranho. Foram as fortes tempestades que causaram enormes resíduos naturais começaram a fluir rio abaixo. Os trabalhadores tiveram até que limpar o rio Tama para desobstruir seu fluxo e limpar água e margens entupidas. Esta vista é uma verdadeiro deleite, exceto que durante a tempestade, os habitantes da cidade na Inglaterra se arrependeu de ter escolhido este lugar para viver no mais perigoso. Áreas, o vento atingiu velocidades de 130 km/h. Isso causou aparecimento de grandes ondas quebrando outras rochas e casas no ar. Consta um espetáculo assustador e emocionante. Se você ainda estiver Não estou convencido de que a água seja muito poderoso. Veja isso. O que você pode fazer? Em um segundo, a corrente se eleva tudo o que encontra em seu caminho, incluindo pedras pesadas. Gostaria de me encontrar no caminho disso. Atual.ig. Acho que os trabalhadores terão para procurar um novo lugar para dormir. Cai, a enchente atingiu de repente o local onde ficavam as casas. Alguns minutos eles foram varridos rio abaixo, dentro de um novo. Felizmente não havia ninguém, mas imagine como era para eles. Veja suas casas flutuando, juntos descendo o rio. As pessoas cruzam. Esta ponte todos os dias e nunca imaginou que poderia. Isso aconteceu. Este pequeno rio faz barulho e rache 39 ton. Assustar qualquer um. E a suspensão. A ponte parecia segura e protegida, mas a natureza não se lembrava do que ele é capaz de ir. Devido à enchente, a ponte foi alcançada pelo fluxo de que em alguns segundos só deixou uma lembrança do antigo. Estrutura. Por isso muitas pessoas tiveram que mudar sua rota. Os construtores tiveram que levar em conta as peculiaridades do clima e fez da nova ponte um pouco mais resistente. A tempestade de proporções impressionantes atingiram a região. Chuvas fortes como o vento que elas transformou as ruas do cidades até que se tornaram irreconhecível. Era quase impossível sair das casas. Havia água no primeiro pisos até o aeroporto suspenso. Orações para manter as pessoas seguras. Imagine como se sentiram os socorristas que tive que dirigir pela cidade em essas condições enquanto eles ajudaram. Essas pessoas estão em uma área segura, onde a enchente ainda não chegou. Chegou até eles. Mas olhe para isso. É improvável um grande fluxo de água esse. A água turbulenta para e não inundam as ruas mais. Deveriam se apressar e estacionar seus carros antes de algo assim acontece com eles. Os pobres donos. Desses carros vão enlouquecer, tentando encontrá-los.
morando perto. O oceano no norte dos Estados Unidos. Ele e Hash 39. Nada. Como um sonho. Em vez de relaxar todo com um coquetel na sua mão, você terá constantemente o previsões. Feche as janelas uma umidade incrível devido às fortes tempestades, mas também quase ninguém quer sair para secar o oceano quando a paisagem do outro lado da janela parece com isso. É por isso que dias de mau tempo e anormal marés, muitos restaurantes fecham e as pessoas fiquem em casa, esperando o clima voltar ao normal. Quando as inundações ocorrem em áreas montanhosas, a corrente não é só água. Ao longo do caminho que todos os resíduos naturais seu caminho encontram permanecem sujos muito tempo depois destes desastres naturais. A água, as correntes trazem consigo galhos, folhas e pequenos. Imagine o que o lugar vai ficar parecido com onde tudo isso acaba. Imagine acordar de manhã, levantando-se, pronto para ir trabalhar. A porta vendo uma inundação repentina na sua rua. E Hash 39 isso como começou para os habitantes de a cidade em casa, e observe as pessoas tiveram que ficar. Embora houvesse alguns que ousaram sair, eu ajudar você a pensar no guarda-chuva. É nisso que as inundações interferir com muitas pessoas e destruiu essas terras. Ao ver essas imagens, pensar que um pequeno o rio sempre passou por calos aqui e que a estrada foi desviado. Mas isso, e o Hash 39 não é o caso. Normalmente a água não decidir fazer isso. O próprio caminho, na verdade. O Divisha e a pessoa que gravou a volta teve que virar e pegar outra estrada. Quando um furacão atingiu o Brooklyn, o bairro virou uma grande piscina. Havia tanta água nas ruas que não fazia sentido. Saia sem roupa de banho. Ao mesmo tempo, a chuva não parava e a água não ajudava. Além dos problemas óbvios, também havia desvantagens para as quais as pessoas geralmente não estavam preparadas. Por exemplo, os sistemas de esgoto não conseguiriam lidar com tais inundações. Isso e Hash 39, porque as pessoas achavam que seu apartamento ficaria tiveram que lutar contra alagamentos em seus banheiros. Às vezes as pessoas vão a esses lugares de propósito para ver como o vazio se enche de água. Depois das chuvas, os vizinhos descobriram que havia uma enchente vindo da parte superior. Felizmente a cidade e as casas não foram afetadas, mas o leito do rio encheu de água. É realmente um espetáculo impressionante. Não foi à toa que a pessoa que gravou este vídeo foi dar uma olhada com a câmera nas mãos. É o que acontece quando ocorrem inundações no inverno. Neste rio, na Suíça, por exemplo, a correnteza carregou milhares de pedaços de gelo. A causa provavelmente foi o derretimento do gelo. A precipitação de gelo que ainda não teve tempo de derreter simplesmente se partiu. Como resultado, muitos blocos permaneceram na superfície da água que a correnteza arrastou em costa abaixo. Quando você vê algo assim, ele e Hash 39, fica mais difícil não admirar a natureza. Baixo. Confira este enorme fluxo de lama registrado na Suíça. Relaxe, ninguém parou o tempo ou usou seus superpoderes neste lugar. O fato é que a água fluiu para baixo e a rocha dura assentou no fundo. Mas, felizmente para nós e para a pessoa que está gravando, uma nova tendência está surgindo.
Inundações podem ser devastadoras, mas poderíamos assistir a esta de uma distância segura por horas. O rio Ilgraven é famoso na Suíça por sua aparência incomum. Ela não é apenas cheia de água, mas também de diferentes rochas de uma cor clara característica. Isso é surpreendente porque, de fora, não parece um rio, mas apenas um forte fluxo de lama. Com o tempo, o rio conseguiu até mudar a paisagem da área e criar uma baía única que os moradores locais chamam de Grand Canyon. É a capital e maior cidade do Arkansas, e abriga importantes instituições culturais como a Biblioteca Presidencial William J. Clinton e o Museu Tardis. Além disso, tem uma comunidade gastronômica próspera com restaurantes que oferecem de tudo, desde a cozinha tradicional do Sul à cozinha internacional de vanguarda. Outros 31 tornados ocorreram em 1º de abril. As tempestades causaram mais de $5 bilhões em danos e deixaram mais de 1 milhão de pessoas sem eletricidade. Enquanto isso, o demolidor Tony só precisava polir alguns arranhões em seu carro. O corredor Cavac City Withorp. De Cavac City, no nordeste, até Windsor, é a região Ontário, mais densamente perto de povoada Detroit, do Canadá, estendendo-se. Aproximadamente 18 milhões de pessoas vivem nesta área. E em Infinity e o Hash 39 são impressionantes. Pensem como tudo mudou nesta data em 90 segundos. LED e Hash 39, como lembramos antes. Comparando como ficou depois, isso mostra o quão rápido a força da natureza pode mudar tudo. 3 cidades no sul de Ontário declararam estado de emergência. A tempestade deixou 1 milhão de clientes sem energia elétrica e quilômetros tiveram que esperar semanas. Você sabia que o corredor Cavac City Withorp é conhecido não apenas por sua densidade, mas também pela sua importância econômica? Esta região abriga algumas das principais cidades do Canadá e do Hash 39, incluindo Toronto, Montreal e Ottawa. Além disso, é um centro vital de transporte e comércio com estradas e rotas fluviais que facilitam a circulação de mercadorias e pessoas por toda esta área. A combinação de história, cultura e economia faz desta região um lugar fundamental. Pilar no tecido nacional canadense. De acordo com relatos locais, foi a 6ª tempestade mais custosa da história do Canadá. Estimativas oficiais indicam que o custo total $870 de dezembro de 2023. Um grande surto de tornado gerou 7 tempestades entre Nashville e Nashville, Tennessee, em direção à Península Ibérica. Entre os mais poderosos e destrutivos, foi encontrado um tornado F2, que afetou as cidades de Matheson, Anderson Mills e Galton. Um homem estava em sua varanda quando viu o tornado passando à distância. Em vez de entrar, ele permaneceu no local e registrou o evento. Sua filmagem se tornou viral graças a uma grande explosão que ocorreu além das árvores, perto de sua casa. A explosão ocorreu na Matheson Power Facility, perto da US 31 Leste. O tornado produziu vários flashes de energia antes de causar a destruição da instalação. Explodir completamente. A explosão deixou 5.500 pessoas sem eletricidade por vários dias. A tempestade atingiu a costa por volta das 16h39 e durou quase 1 hora, deixando um rastro de destruição de 56 km pela área de Nashville.
com ventos atingindo velocidades de 130 milhas por hora, causou mais de $20 milhões em danos, incluindo a usina elétrica e cerca de 600 casas. Você sabia que o Tennessee, embora mais conhecido por sua música country e sua rica história, também é um local frequente de atividade de tornados? Experimenta uma média de 30 tornados por ano, sendo os meses de primavera os mais ativo. A combinação da sua localização geográfica e das suas condições climáticas fazem a esses fenômenos meteorológicos. Além disso, Nashville, apelidada de Cidade da Música, não é apenas um centro de música, mas também um importante centro econômico e cultural do sudeste dos Estados Unidos. Essa mistura de história, cultura e fenômenos naturais faz do Tennessee um lugar fascinante e estado bastante dinâmico. Dakota do Norte, conhecida pelo seu boom do petróleo, que começou em 2006, que colocou a cidade de Dickinson no mapa. Desde então, esta cidade cresceu, tornando-se rapidamente uma das cidades de crescimento mais rápido nos Estados Unidos. Nos últimos 20 anos, sua população dobrou. No entanto, os recém-chegados devem se lembrar de um fato crucial. Dickinson é curiosamente propensa. Em julho de 2016, uma dessas tempestades de granizo ocorreu, enquanto o morador local estava do lado de fora. Talvez ele fosse novo na cidade ou tivesse passado por uma tempestade de granizo de 30 a 90 graus Celsius há muito tempo. Ei, um morador de fora. Granizo deste tipo é formado quando as correntes ascendentes de uma tempestade carregam gotas de chuva para regiões da atmosfera onde elas congelam. Essas pedras de gelo crescem à medida que as gotas colidem e congelam instantaneamente. Eles são superficiais. Eles caem quando se tornam pesados demais para as nuvens, atingindo velocidades de 40 km por hora. Quanto maiores, mais rápido caem. Pedras maiores medindo entre 2,5 e 5 centímetros podem ultrapassar 65 km. Pois seu peso corta a resistência do vento como papel e joelho. A opção é ficar dentro de casa. Nosso amigo Dickinson teve sorte de permanecer na soleira. Ele disse que o tamanho das pedras de granizo variava de bolas de golfe a bolas de beisebol. Você sabia que Dakota do Norte, além de sua próspera indústria de beisebol, também é famosa por sua diversidade geológica e beleza total. Impressionante. Parque Nacional Theodore Roosevelt, localizado no oeste do estado, oferece uma vista espetacular das terras áridas e é um local popular para observação de pássaros. Peixes brancos e outros animais selvagens. Além disso, Dickinson abriga a Universidade Estadual. Dickinson, uma instituição-chave na região que contribui para o desenvolvimento contínuo da comunidade. A combinação de riqueza natural e crescimento urbano faz deste lugar é uma cidade fascinante e dinâmica, cheia de oportunidades e desafios únicos. Então, se você se encontrar no meio de uma tempestade de granizo aqui, lembre-se de apreciar tanto a beleza quanto o poder da natureza, enquanto se refugia em um lugar seguro. Localizada a cerca de 160 km a noroeste de Los Angeles, Santa Bárbara, Califórnia, é uma cidade costeira encantadora que abriga cerca de 88 mil residentes.
que gostam de dias relaxantes na praia. No entanto, setembro ameaça 2017. Um fenômeno meteorológico inesperado e selvagem mudou drasticamente os planos de todos os amantes do mar. Enquanto alguns moradores locais desfrutavam de uma bebida na sala de degustação da destilaria Cutler, uma tempestade de vento começou a rugir lá fora. Assim, surpreendeu até mesmo os mais entendidos em clima. Nes. Enquanto isso, um morador local assistiu ao desenvolvimento da tempestade de sua varanda apenas para descobrir que a chuva havia perfurado a telhado de sua casa e inundou seu escritório por dentro. O caos era evidente. Havia vazamento de água do teto, cobrindo todo o chão. Era como se a natureza tivesse decidido pregar uma peça cruel, deixando uma parte importante de sua início. Discar. Os danos causados pela água foram tão graves que o futuro da propriedade deles estava em risco. Do lado de fora, a cena era igualmente sombria. Escombros e telhados desaparecidos espalhados pelas ruas. Como se uma batalha épica tivesse ocorrido no bairro. Agora, o que causou esse caos repentino? Bem, acontece que foi uma microexplosão, um fenômeno meteorológico poderoso e repentino, criando assim uma tempestade que se precipita sobre uma área. Neste caso, os ventos atingiram uma velocidade máxima de 80 milhas por hora, como se todo o bairro tivesse sido subitamente transportado para dentro de um tornado fraco. Ninguém estava preparado para algo assim. Microexplosões podem ser tão devastadoras quanto tornados. Embora abranjam áreas menores, elas se formam quando uma coluna de ar desce rapidamente. De uma tempestade atinge o solo, criando ventos fortes em todas as direções. Esses eventos climáticos são particularmente perigosos e podem causar danos significativos em áreas residenciais e urbanas. No sul do Brasil existe o pequeno estado de Santa Catarina, lar de cerca de 7,6 milhões de habitantes que residem na I-City-UR, em uma região propensa a tornados. Embora não seja a primeira coisa que vem à mente quando pensamos na América do Sul. Esta área, na verdade, ocupa o segundo lugar no mundo em termos de apropriação de tornados dos Estados Unidos. Bastante impressionante e curioso. Em 16 de outubro de 2016, uma tempestade se formou perto de algumas casas em Santa Catarina, levando um morador local a sair e filmar o espetáculo que estava por vir. Aparentemente esse homem não é familiar com os protocolos de segurança para lidar com tornados, pois ele ignorou completamente as regras mais importantes. Depois de um tempo, ele finalmente decidiu entrar em sua casa.
abrigo que o interior deveria oferecer. Porém, infelizmente para eles, o teto do tornado não duraria muito. Ponto. A versão sul-americana do tornado Alai inclui partes do centro e norte da Argentina, todo o Uruguai, a maior parte do Paraguai e partes do sudeste do Brasil. Este proprietário deveria estar mais ciente da situação, considerando que ele vive em uma região com seu próprio tornado Alai. Embora correr para dentro tenha sido uma decisão sensata, ele deveria ter ficado abaixado em vez de ir em direção ao seu telhado. Parece que o desejo de obter um vídeo viral superou suas preocupações. Para a segurança pessoal, no pitoresco Vale de Hunza. No Paquistão existe a pequena aldeia de Hassanabad, localizado às margens do rio Hunza, onde dois outros rios alimentados por lagos glaciais geralmente este rio flui pacificamente, gerando energia hidrelétrica para a região. No entanto, no início de maio de 2022, a situação estava tudo menos normal. O Paquistão estava passando por uma onda de calor extrema, com algumas regiões registrando temperaturas de até 50 graus Celsius. Este calor derreteu mais gelo glacial do que o rio Hunza poderia suportar, desencadeando uma violenta inundação que destruiu uma ponte crucial na aldeia, deixando os moradores abandonados em ambos os lados. Além disso, em outras partes da cidade, as águas da enchente causaram um deslizamento de terra maciço, que quase destruiu um prédio. O rio Hunza, portanto, tem sido um rio de água potável. 5 dias depois, a ponte ainda não havia sido reparada, o que foi surpreendente, considerando que a ponte neste local é crucial para a economia do Paquistão. Ela conecta o país a importantes rotas comerciais chinesas. Sem a ponte, os entregadores não conseguem chegar ao seu destino. Para usar o rio Hunza para caminhões grandes. Certamente alguém se apressou para consertar a ponte quando começou a sentir o impacto econômico. No coração da província de Guangdong, na China, fica a cidade densamente povoada de Fan, uma das muitas metrópoles que compõem a zona econômica do Delta do Rio das Pérolas, conhecida como a maior região urbana do mundo, com incríveis 6 milhões de habitantes. Em 19 de junho de 2022, algo extraordinário aconteceu nesta cidade movimentada. Um tornado, um fenômeno raro na China, decidiu pousar em Fan. Este raro redemoinho chinês causou comoção, literalmente levantando detritos soltos, destruindo vários telhados e mexendo nas linhas de energia. Este tornado teria sido classificado como EFUM. Além disso, outras equipes foram encarregadas de limpar árvores caídas das estradas. Os principais e a cidade voltaram aos trilhos em menos de 24 horas. Imagine-se em uma cidade onde a vida está sempre em movimento. Que evento incomum. Como um tornado chinês, provavelmente foi assunto de conversa por dias.
Na pitoresca vila tailandesa de Prachenberg, em 8 de fevereiro de 2022, nossa família aproveitou a serenidade da tarde na varanda de sua casa, quando de repente algo incomum começou a acontecer na estrada próxima. Os objetos começaram a subir do chão e a decolar no ar. Era um redemoinho de poeira, se formando bem na frente de sua casa, mas em vez de correr para dentro, nossa corajosa cinegrafista decidiu filmar o mini tornado rindo o tempo todo, todo. O intrépido Panat, nosso cinegrafista, admitiu que não estava assustado com o redemoinho de poeira. Em vez disso, fiquei fascinado pela maneira como ele pegava folhas e pequenos objetos e os jogava no ar. Acontece que a ausência de areia na rua causou o redemoinho de poeira. Pareceria que iria desaparecer, mas quando chegou ao jardim da frente, ficou marrom sólido. Nat contou que o redemoinho de poeira durou mais 5 minutos antes de desaparecer completamente. Felizmente, ninguém ficou ferido, e não houve relatos de danos no trajeto. No entanto, ele admitiu que, embora os redemoinhos de poeira possam parecer completamente inofensivos, não é aconselhável chegar muito perto, pois eles podem facilmente pegar pequenos objetos e ser atingido na cabeça por um deles. Isso não seria nada divertido. Na cidade de Ville, China, localizada na província noroeste de Guo, há uma população de aproximadamente 6,5 milhões de pessoas que estão muito conscientes dos riscos de deslizamentos de terra, o clima úmido e o terreno. O relevo montanhoso torna toda a China extremamente propensa a esse tipo de fenômeno natural. Em 8 de maio de 2022, um desses deslizamentos de terra aconteceu em Pequim, uma pequena comunidade nos arredores da cidade principal. Os moradores locais observavam com preocupação a montanha desabando à distância. Até que, de repente, uma enorme onda de pedras e detritos veio direto em nossa direção. Na direção dos locais, foram encontrados cerca de 25 mil metros cúbicos de rocha. Deslizaram montanha abaixo e destruíram a floresta. Que 3 pessoas tivessem desaparecido durante o deslizamento de terra.